Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Enquanto o Instagram avisa que eu tô entrando ao vivo, hoje um pouquinho mais cedo, mandar alguns convitinhos. Sejam bem-vindos, pessoal que tá entrando. Se quiser mandar convitinho também, hoje a gente vai fazer uma live um pouco mais curta, um conteúdo bem pontual, para esclarecer algumas dúvidas que talvez vocês tenham sobre constelação. Ainda não fiz o meu grupo aqui para mandar para todo mundo logo de uma vez o convite. Aí demora um pouco para mandar para todo mundo, mas vamos lá. Vamos lá. Aí, vamos lá. Boa noite a todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Marielle, Nicole, minha convidada já chegou, a Tainá. Boa noite, mãe, já entrou. Boa noite, Mônica, sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, hoje nós vamos fazer uma live bem curtinha, bem pontual, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre as leis sistêmicas e, claro, cada lei sistêmica dá uma live aqui de muitas horas, a gente sabe disso, mas vamos tentar trazer umas dinâmicas mais comuns, assim, porque muitas vezes as pessoas perguntam o que é constelação? E eu sou muito adepta da ideia do Bert, que é um dos precursores, né? Não tem como explicar, gente. Mas é uma ferramenta incrível. É uma ferramenta que coloca luz nos problemas que a gente tem na vida, em alguma coisa pontual que a gente não tá conseguindo entender. A vida tá travada no financeiro, no relacionamento amoroso, em algum ponto que você tá insatisfeito. Absolutamente tudo pode ser constelado, né? Então é uma ferramenta que traz luz, te diz, olha, o teu problema é esse daqui. E aí, assim, a partir de você ter o conhecimento, você consegue praticar, mudar de postura e toda essa dinâmica. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as leis sistêmicas, que são o quê? A base das constelações. Então, você tendo um pouco desse conhecimento, você já consegue saber o que você conseguiria experimentar numa constelação familiar. E a Tainá, que é a minha convidada de hoje, ela vai entrar aqui comigo para a gente comentar sobre essas leis, então. Beleza, gente? Já vou te convidar, Tainá, para você entrar aqui comigo no convitinho. Aí, foi. Bem-vindo, todo mundo que tá entrando. Boa noite, Jéssica. Aê! Ah, Bem-vinda! Ixi, acho que ela saiu. Vamos convidar de novo. Deve ter caído. Vamos ver. Aê! e Voltou. boa noite, gente. Boa noite, Nath. Obrigada Boa mais uma noite. vez pelo convite. Obrigada você por ter aceitado. Sempre bom estar aqui, conversando com você e compartilhando todas as nossas experiências com a constelação e dizendo o quanto ela é maravilhosa, né? Uhum, com certeza. Encantadora. O quanto trouxe luz para as nossas vidas, né? E agora a gente facilita para que traga para os outros. Exatamente. E hoje a gente vai falar duas advogadas falando sobre umas leis um pouco diferentes, né? Justamente. Então, vamos lá. Vou começar, Tainá. Qualquer coisa que você Tá, quiser fazer algum complemento, fica à vontade. tá bom, beleza. Então, como a Tainá falou, né? Nós vamos falar de leis. As leis do amor, as leis sistêmicas, elas têm vários nomes, é, e são leis. E o que significa lei? É alguma coisa que ela é impositiva. Ela acontece mesmo se você acredita ou não acredita. Então, se você não acredita nessas leis, isso não tem diferença nenhuma, porque elas implicam na sua vida e em tudo que acontece. E o que a gente traz com a constelação, né? O sistema familiar, todas as pessoas da sua família. E a primeira lei é justamente essa, a lei do pertencimento, que diz o quê? Que todos, absolutamente todos, pertencem. E o que é isso? Só a sua família? Não.
além da sua família, todas as pessoas que influenciaram no destino da sua família também pertencem. E aí você pode citar pessoas que ex-relacionamentos amorosos, ex-chefes que de repente mexeram muito com a sua vida, tiveram um impacto muito grande, pessoas que às vezes entraram na vida da sua família de uma forma totalmente disfuncional, algum acidente que acabou matando alguém, o próprio assassino, pessoas que roubaram o dinheiro, a herança da família, enfim, todas essas pessoas pertencem. Então aqui a gente tem aquela ideia de árvore genealógica e a gente fala de genograma, que a gente consegue incluir além das pessoas da família, os que influenciaram no nosso sistema dessa forma. Muitas vezes disfuncional, claro. E quando a gente fala desse pertencimento, é isso, todos pertencem, independente da gente gostar, da gente não gostar, da participação ser legal, não ser. E então, assim, enquanto você exclui o tio que você não gosta, você finge que não é primo daquela pessoa, isso tem consequências para sua vida. E quando a gente fala também de pertencimento, a gente tem que falar daquelas pessoas que muitas vezes a gente nem sabe que existem, mas elas influenciam na nossa vida. Ah, mas como é que eu vou saber então? Bom, provavelmente algum ponto da tua vida está com um problema e é por conta dessa exclusão, porque a lei do pertencimento, o oposto dela é justamente a exclusão. E aí, uma exclusão da pessoa da sua família ou da pessoa que interferiu no destino da sua família. E essa exclusão vai impactar de algum modo na sua vida. Vou dar alguns exemplos. Mas não significa que é exatamente isso que acontece, porque, né, Tainá, na constelação nada é. Nada é, a Tudo gente tem que ser precisa. colocado. Exatamente. Os abortos também, né, Nath? Uhum. Às vezes Sim. nem sabem, né, mulheres nem sabem que tiveram abortos e eles se manifestam de alguma forma. Sim. Uhum. Então, como nada é, a gente tem que abrir no campo para entender. Então, assim, dinâmicas possíveis, né? Por exemplo, própria questão do aborto aqui já citando. Muitas vezes o casal tem 2 filhos. E na hora do almoço e da janta é um período muito desafiador. Porque tem muitas brigas, as crianças não param, é sempre aquele fuzuê na hora de comer e sentar na mesa. Isso pode ser um indicativo de que existiu um aborto. As próprias crianças sentem a falta de alguém. E por que a gente fala isso, né? A alma que sente, não é que a criança sabe. Ela sente aquilo. E isso pode se manifestar dessa forma. Não estou falando que se na tua casa tem briga na hora do almoço, é isso. Estou falando que pode ser. Agora, se é uma coisa que te incomoda, assim, num nível surreal, porque todo mundo tem discussão, claro. A gente nunca fala de um problema num nível ok. É um problema num nível, assim, que tá incomodando, tá impactando sua vida, você vê que não vai para frente. Então, pode ser uma dinâmica dessa. Até Às vezes, crianças com déficit de atenção também, sim. às vezes não são reconhecidos os irmãos, né, que vieram antes, ou até mesmo gemelares, pessoas que compram por dois, né? Se Uhum. você vai lá e compra um calçado, ah, não, vou comprar dois. Sempre compram de forma duplicada, isso também é uma forma de demonstrar que existia um gemelar e ele não foi reconhecido. Então, sempre que aparece uma disfunção, é porque algo precisa ser visto, né? Um sintoma também. Uhum. Sim. E o que que isso impacta, né, justamente na vida? Muitas vezes, por exemplo, o irmão do avô que era alcoólatra. A família inteira excluiu ele. Aí os sobrinhos começam a virar alcoólatras também. Porque eles queriam? Não. Na verdade, a alma deles quis representar aquilo, né? Mas não conscientemente. Eles representam aquilo para dizer, olha, aquele meu tio avô que foi excluído, cara, ele pertence à nossa família, por favor, olhem para ele. Então, às vezes tem gente, quando a gente fala de aborto também, né, ou até de gemelar, a pessoa tem problema financeiro,
ela não consegue ir para frente, não consegue prosperar financeiramente, ou não consegue ter um relacionamento, às vezes a dinâmica eu nem sabia que existia um aborto, né? Um irmão abortado. Mas ela se culpa porque aquela vida não pôde vir. E aí, como eu vou ser feliz? Como eu vou ter dinheiro se o meu irmão não pôde vir para a vida e aproveitar as mesmas coisas? E isso serve para nossa família também, né? Com relação ao financeiro. Se a nossa família não prospera, por mais Sim. que a gente tente, ou às vezes tem gente que consegue ganhar dinheiro e ele não se sustenta, né? Ele é um dinheiro que vai de uma forma rápida. Isso também é uma forma de autossabotagem para pertencer à família, porque como que eu vou ser rica se a minha família não é? Como que eu vou ter um carro bom? Então, assim, são os modelos mentais e a gente faz isso de forma inconsciente, né? Claro. Uhum, com certeza. Justamente, porque a necessidade de pertencimento é muito maior, né? Então, ela justamente ali atravessa gerações em representação de problemas que aconteceram lá no passado, doenças sendo Doenças. repetidas, né? Uhum. E muitas doenças, inclusive, podem indicar um aborto, né? Representação de irmãos abortados. Então, e quando a gente fala do pertencimento também, é legal a gente pensar quando eu falei, né, nas pessoas que influenciaram no destino da família. Gente, ex-marido, ex-mulher pertence à tua família. Não tem como excluir, não tem como apagar, principalmente se vocês têm filho. Mas, mesmo se não tiver, quando você pensa em pertencimento, você tem que pensar, por exemplo, em todos os relacionamentos que você já teve. Porque todos os relacionamentos que você teve, desde o primeiro, e é legal saber o número, a ordem de cada um, até o teu atual. Porque se não fosse todos esses, você não estaria no relacionamento atual. Da mesma É. forma que o teu companheiro, se ele não tivesse os relacionamentos anteriores, ele também não estaria contigo. Então, tudo pertence. Trabalhos, a mesma coisa. E agora eu vou contar uma dinâmica bem legal que eu fiz uma vez que eu não tinha me dado conta. Eu sempre tive aquele problema. Até o ano passado, eu estava naquela etapa de problema da profissão, né? Eu tô Sim. feliz, não sei o quê, enfim. E aí um dia eu fui fazer um exercício que falava assim, considere todos os seus trabalhos, né? Faça a lista de cada um e faça a ressignificação do encerramento de cada um. Fui fazer, beleza. E aí, de repente, a pessoa que estava direcionando o exercício, né? Ela falou assim: então, porque, gente, vocês acham que trabalho é só aquele que você quis, que você foi lá, ganhou dinheiro em troca? Mas e quantas vezes vocês trabalharam, tipo, de graça, quando vocês É. ainda eram pequenos, né? Em coisas que vocês nem imaginaram que era um trabalho. E aí eu pensei, caramba, tipo, quando eu era pequena eu ficava na minha avó. E eu ajudava a cuidar do meu irmão, da minha prima, e minha avó ia limpar a casa, eu ia junto, às vezes ajudava. E eu falei, cara, tipo, isso era um trabalho, sabe? Não escolhi estar lá, mas é. A gente precisa dar lugar para tudo, né? Para tudo e Exatamente. todos. Uhum. Então, como você falou de relacionamento, a gente precisa olhar e dar lugar para todos. E trabalho também, como uma forma de honrar e agradecer, porque foi a nossa trajetória e a gente já precisa assentir com o que foi, né? Para dar lugar para o Uhum. novo, para, enfim, para liberar. Sim. E claro que tudo isso é uma forma de amor, né? Mesmo que de forma inconsciente, quando há exclusões e a gente vem como um excluído, né? Para representar, tudo isso é porque o sistema ele funciona de uma forma e ele se move para dar lugar a todos. Então, assim, não é simples, mas é lindo, né? Exatamente. Quando a gente entende que tudo é amor, a gente vê com outros olhos, né? Não adianta. E Então, pode continuar. não, eu acho que eu ia falar, já pode passar para a segunda lei aí, É, que a gente falou bastante do pertencimento. então, só como o amor não é o suficiente, a gente precisa ter ordem. Então, essa é a segunda lei sistêmica.
a ordem precede o amor. É como se a ordem fosse um jarro e o amor fosse água. Então, quando a gente fala, né, no sistêmico que quando há desordens, há disfunções no sistema, né? Então, como que essa lei atua? É simples, a gente pergunta quem veio antes. Então, os avós têm precedência sobre os nossos pais têm precedência sobre nós, o filho mais velho tem precedência sobre o filho mais novo, e assim sucessivamente. Então, o fluxo deveria ser: os pais dão, os filhos tomam, essa é uma ordem, né? Então, os filhos dão seguimento a isso de que forma? Tendo os próprios filhos e também com um projeto, um trabalho, enfim, dando essa continuidade. Acontece que esse amor cego, né, pelos nossos pais, enfim, às vezes faz com que a gente vá para um lugar que não é nosso, né? Como, por exemplo, às vezes a gente quer cuidar dos nossos pais, quer educar os nossos pais, a gente cobra para que eles se comportem de determinada forma, quer impor limites. Então, nós estamos ocupando um lugar que não é nosso, que seria o lugar dos nossos pais. E tudo isso é disfuncional, tudo isso causa sintoma. Então, tô travada, tá difícil, me sinto sobrecarregada, né? Provavelmente tá num lugar que não é seu, porque já dizia Bert Hellinger, fácil é aquilo que é permitido vir. Então, se tá extremamente difícil e pesado, provavelmente aí há uma disfunção, né? E tá infringindo a lei da ordem nas constelações. Então, uma outra forma de infringir a lei é quando, por exemplo, a pessoa se sente excluída ou rejeitada. Porque a forma com que ela se comporta no sistema familiar de origem é a forma com que ela vai se comportar fora. Então, se ela não sabe qual é o lugar dela dentro do sistema familiar de origem, ela não sabe qual é o lugar dentro da empresa, na sociedade, nas organizações. Então, tudo isso vai ser pesado, né? É como a dinâmica da filhinha do papai. Às vezes a filhinha do papai, ela tem um lugar super privilegiado dentro de casa, porque ela foi colocada nesse lugar, né? Lógico. E aí ela vai para fora, ela também quer ter um lugar privilegiado, ela não sabe que existe uma ordem. Então, tudo isso trava, né? Trava, adoece e gera vários sintomas. Então, é o mesmo acontece quando a gente entra num sistema, quando é nora, genro, está entrando num novo sistema, até quando numa nova empresa. Você precisa entrar, né? É um sistema fechado. Então, você precisa chegar como alguém que chegou por último. Porque se a gente chega e já quer mandar nesse sistema, vai repelir. Então, se você chega como quem chegou por último e você conquista o seu lugar, aí o novo sistema aceita e aí você vai ter o seu lugar, né? Porque senão já bagunça tudo também. Então, assim, são várias dinâmicas, né? De relacionamento de casal. Não tem ordem, né? Em relação a marido e mulher. Mas com relação aos filhos, sim. Então, se um filho ele entra numa briga aí do casal, né? Ele tá infringindo a ordem, que ele não deveria estar nesse lugar. Então, esse pode ser que seja o modelo mental dele, e aí ele vá para a vida dessa forma, não sabendo qual é o seu lugar, então isso vai implicar nas futuras relações também, né? E aí, se esse casal se separa, por exemplo, e tem um novo relacionamento, esse novo relacionamento tem prioridade, mas não tem precedência, né? Então, a precedência é daquele casal de origem, os pais da criança, eles que devem decidir sobre ele. E não o novo relacionamento, né? Então, é bem importante a gente pontuar sobre a precedência e sobre a questão da prioridade também. Até porque quando se entende isso, param aquelas competições, né? Porque filho Exatamente. não compete com o novo marido, com a nova mulher. Cada um tem seu lugar. Quando cada um entende que isso existe e a ordem está estabelecida, ninguém compete com ninguém.
Tem lugar para exatamente. todo mundo. E justamente essa paz, né, de quem entende, quem tem essa maturidade, porque é uma maturidade, né? Para Sim, você ver, observar, conseguir analisar tudo isso, e aí a paz, né? Esse sentimento de paz é um indicativo de que você está no seu lugar. exatamente. Eu acho interessante falar que quando a gente fala assim, ai, você pode estar no lugar do seu pai e da sua mãe, né? Como assim eu posso estar no lugar do meu pai e da minha mãe? Quando você julga o comportamento do seu pai ou da sua mãe, você está colocando no lugar de pai e mãe deles. Porque você está querendo dizer, olha, eu ensinaria melhor. Porque Uhum. da onde já se viu esse comportamento? Ah, mas eu não julgo meu pai e minha mãe. Qualquer mas é um julgamento, Uhum. É, né? isso, e que daí a partir disso também a gente pode até entrar na terceira lei, né, que é a lei do Sim. equilíbrio, que é aquela coisa, né, quando você toma aquilo que você recebeu dos seus pais, sem objeções, sem mas, sem nada, as Uhum. coisas fluem, né? Só que por isso que não tem essa questão não tem entre pais e filhos, né? Os filhos só tomam e os pais dão para os filhos. Uhum. E Sim. aí fica fluido, né? Sim, justamente. E é importante dizer nessa hora também que pai e mãe, quando a gente diz, são os pais biológicos, independente de você conhecer eles ou não. E além disso, existe uma diferença entre ser o pai ou a mãe e exercer a paternidade e a maternidade. Isso, com Então, assim, por certeza. isso que a gente fala de princípio, né? A vida é o princípio. Quem te deu foi seu pai e sua mãe. Independente dos comportamentos, independente de você gostar, independente de você nem conhecer porque eles te deram para adoção e talvez foi a melhor coisa que eles fizeram por você. É. Você não sabe como seria. Então, agradeça a vida que eles te deram. Paternidade e maternidade pode ser exercida por qualquer pessoa. É o Exato. papel ali, né, de amorosidade, de te ensinar, te educar. Agora, a vida só foi dada por duas pessoas para você. E é por isso que você tem que agradecer a eles, independente do que veio depois. E a gente sabe que existem histórias difíceis. Mas é mais fácil quando a gente sabe separar isso. Pai e mãe é quem te deu a vida. Paternidade e maternidade é outra coisa, é uma característica que vai ser aprimorada depois. Tem gente que é bom nisso, tem gente que não é bom nisso e tá tudo bem. É, pai e mãe é diferente de genitor e genitora, né? Uhum, Então, essa questão também é bem polêmica, na verdade, né? De mães que não são biológicas que querem assumir o lugar, né, da mãe, uhum, no caso de sim, adoção. Isso é bem uhum, polêmico. sim, Mas enfim, né? A mãe biológica também tem o seu lugar. sim. É sim, é que é legal quando as próprias pessoas que adotam, ok. Só que tem aquele limite, né? Do eu cuido do filho de vocês, É, até que ele possa ir para a vida. é a vida. Então, É, assim, e na verdade eu acho que é uma dinâmica até muito parecida com o próprio pai e a mãe biológica, quando eles ficam com os filhos, por quê? Porque os pais criam a criança para o mundo. Eles não criam para ter nada em troca, é. né? E às vezes os pais esperam dos filhos algo que também eles não podem dar, né? Sim. E E isso geralmente acontece de pai e mãe que não recebeu do pai e da dos mãe dele. pais. Ou às vezes recebeu e não reconhece, né? Uhum, sim. Justamente, né? Não recebeu porque não reconhece, né? E aí, quando não recebe porque não reconhece, fica procurando pai e mãe em todo mundo. No chefe, no marido, nos amigos, nos filhos. E aí você tem uma inversão de ordem É, desastrosa. E aí a pessoa não tem um relacionamento saudável, ela não consegue manter um casamento. Por quê? Porque ela tá lá cuidando do casamento da mãe e do pai, porque eles não conseguem se acertar. é, exatamente. É uma confusão, né? E isso pode se tornar um campo minado, na verdade, né? Uhum. Porque podem ser disfunções que vem e vai piorando cada vez mais, porque se a gente não resolve aqui
né? Não entende isso, por exemplo, antes de casar, né? Você precisa Sim, olhar com os olhos para os pais e saber que o casamento depois é um novo sistema, que precisa deixar os pais, mas assim, né? Tudo isso precisa para a gente tentar diminuir os efeitos, né? sim, com certeza. E o equilíbrio de Fácil, troca né? daí e o equilíbrio de troca daí acontece nas outras relações, né? Tirando relação de pai e filho, As pais. todas as outras têm equilíbrio de troca, porque se elas não tiverem, elas tendem a terminar. Sim. Os relacionamentos em geral, né? Tem a questão de dar e receber. Então a gente sempre vai ser. Vai, na verdade, não tem fim, né? Você dá aqui, recebe aqui, dá aqui, recebe aqui. Essa seria, na verdade, a forma ideal, né? Que não é o que Sim, acontece. Às vezes a pessoa, esse aqui quer dar só e esse aqui não está pronto para receber. E aí onde começam os problemas. uhum, Isso não é questão financeira, né? Isso acontece nos gestos, nos olhares, sim, é algo assim do dia a uhum, dia, né? Mas é importante ter esse equilíbrio para que as relações tenham sucesso. Então, tanto sim, quando as coisas boas acontecem, quanto as coisas ruins, né? Todas elas devem ter esse equilíbrio. Então, se alguém faz algo de ruim, né? Principalmente no relacionamento de sim, casal. Quando envolve uma traição. Teve uma traição. Se essa pessoa ela pede desculpas, por exemplo, apenas já vai acontecer a disfunção. E aí, o que acontece? Vai tendo os problemas. E aí, por exemplo, para compensar isso, precisa fazer algo não igual, mas um pouco menor, né? uhum, E quando é sim, algo bom que você recebe, você daí sim pode dar um pouco a mais, porque daí o outro também vai sentir a necessidade de te devolver isso. E assim sucessivamente. Essa questão uhum, também de traição é bem polêmica, né? sim, Tipo, porque assim, não é dar o troco na mesma moeda, mas é quase. Mas é sim. importante que ela E não, se ela não compensa, isso também aproxima o casal, mas aí vai pro buraco, no caso, né? uhum, Aproxima os dois sim. para irem juntos pro buraco. Sim, com certeza. Em todas as relações, né? Um relacionamento amoroso, uma amizade. A gente vê, né? Uma amizade em que só um vai atrás, vai acabar, ninguém vai ficar nisso, porque o outro não tá nem aí pra você, né? É, No próprio trabalho também, né? Você trabalha ali, você está inserido numa empresa porque você tem um retorno. A partir do momento que o retorno ficou fora de nível, assim, você dá muito e não recebe em troca, a relação também vai terminar. Ou ela vai ficar super pesada para você. Por isso que tem pessoas muitas vezes que hoje em dia estão com burnout, porque elas estão é, dando, e elas não têm o que elas deveriam pelo que elas dão em troca. E isso pode ser em salário, em reconhecimento, em compensação de horas. Pode ser de várias formas, né? Não é só dinheiro que a gente diz aqui. é por isso que muitas vezes as pessoas sentem raiva dos clientes, ou até os clientes sentem raiva, né? Porque não tá ali equilibrado, né? Alguma coisa tá Uhum, errada. Então, a raiva é sim. um sintoma de que, às vezes, ou você está cobrando pouco, né? Você está entregando demais. E Uhum, a gente vê isso na prática, né? Eu já vi sim. isso nos atendimentos e às vezes a gente quer falar, quer passar informação, daí a pessoa olha, daí você entendeu? Não, né? Às vezes a gente quer dar Justamente. demais, mas a gente também Uhum, precisa saber equilibrar para não. uhum, É desafiador, assim, no dia a dia, né? Em algumas situações, mas a gente vai aprendendo. O importante é ter consciência de tudo isso, uhum, né? De todas as leis, para que a gente possa amenizar os nossos sofrimentos, porque quando não há. Quando,
sempre que forem infringidas 3 leis, elas sempre vão causar sofrimentos. Então, se a gente tem essa consciência, se a gente pode dar um jeito nisso, né? Colocar em prática, vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. Com certeza. E aí eu já vou convidar o pessoal. Sente que tua vida aí tá com algum problema, não consegue dinheiro. Ou o dinheiro entra, mas não fica na tua mão. O trabalho tá horrível. O relacionamento tá desandando. O que que tá acontecendo aí? O relacionamento com os filhos tá um desastre. E aí, o que que você tá precisando ver? A gente pode te ajudar. Tanto eu quanto a Tainá, a gente facilita a constelação e pode te dar uma luz para o que você tá precisando. E assim, é importante, é igual você falou, né, no início com relação às leis, elas transcendem, elas são naturais. Então, é como a lei da gravidade, né? Se, por mais que não concorda, mas se você for pular de um prédio, você vai cair. E as leis sistêmicas, elas são as mesmas coisas. Não foi o Bert Hellinger que inventou as leis, por exemplo, né? Elas foram vistas, elas foram percebidas. Então, isso é importante para que as pessoas, né, não achem que elas são... Alguém escreveu, por exemplo. Não, é isso que acontece nos nossos sistemas, nas nossas famílias, independente de aceitação ou não. Exatamente. E se você tem algum problema, então peça ajuda, porque a gente tem que aprender a pedir ajuda, né? E pode ser mais leve. Não precisa ser um sofrimento. Né, a gente ouve muito aquela história, né? Que, ai, não dá para ser feliz no amor, no trabalho, ter dinheiro, não sei o quê. Dá sim. Só que tem que ajustar a casa. Mas dá. Então não precisa acreditar que, ai, se eu tenho dinheiro, o resto pode ser uma porcaria. Se eu tenho um bom relacionamento, não preciso ganhar dinheiro. Não é assim, gente. São Pode as ser crenças, leve, né? pode ser fácil. Uhum, É uma justamente. crença, né? Aquela coisa, nossa, tá muito bom, daqui a pouco vai dar merda, né? Isso é uma crença, né? Uhum. Porque pode ser bom, sim, pode ser leve. Gente, é muito lindo. As constelações são incríveis. Tanto eu quanto a Nath, nós a gente compartilha algo em comum, né? Que é a nossa profissão. Então, e também a gente compartilha o fato de nos apaixonarmos pelas constelações e fazermos disso uma nova profissão na nossa vida hoje. E não é à toa que a gente está aqui, né? Eu sei que tem algo maior aqui. Sim, com certeza. E você que veio assistir a live, inclusive, ou vai assistir ela aí porque ela fica gravada, se você ouviu já, é porque o teu sistema tá te mandando um sinal. Precisa resolver algo. Porque senão você não ia estar assistindo essa live. Com certeza. Nada é por acaso, né? Uhum, com certeza. Então, beleza. Quer fazer mais alguma consideração? Acho que hoje é isso, assim, na verdade a gente falou por cima, né? Elas são leis que poderiam. Mas é importante, eu acredito que já vai trazer consciência para quem assistiu a live. E estamos aí, estamos a serviço. Vamos ficar É isso, disponíveis. obrigada, Nath. Obrigada a você, Tainá, por ter vindo aqui. Não tem nenhuma pergunta, então não vamos responder nada, mas se alguém ficar com alguma dúvida, depois quiser perguntar no privado, para mim, para Tainá, não tem problema. Fiquem à vontade, nós ficamos à disposição. E gratidão por todo mundo que esteve aqui acompanhando, por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui comigo passar esse conhecimento adiante, porque ele é lindo e é muito importante ser repassado, né? Então, o pessoal que assistiu gostou, inclusive, se quiser compartilhar, fica à vontade aí. E é isso, gente. Então tá, Até obrigada, mais. Nath. Tô orgulhosa. Que bom. Vamos fazer mais lives. Sim, com certeza. Beijão, galera. Beijo. Tchau, Até. tchau. Tchau. Até mais.